Em algum momento, você já parou para pensar, você já tentou recuperar, resgatar qual foi a sua primeira memória? A primeira coisa que você pensou, te vem à mente, você resgatou ali do arcabouço dos seus pensamentos, qual a primeira recordação? Não necessariamente vai ser uma coisa importante. A gente pode se lembrar de uma coisa banal, a gente pode se lembrar de uma brincadeira, a gente pode se lembrar de uma imagem, de um flash, de um momento, a gente pode se lembrar de qualquer coisa. Em épocas diferentes das nossas vidas, na verdade tudo que você viveu está dentro de você. Desde o momento que você estava na barriga da sua mãe, quando você era um bebezinho com meses de idade, à medida que você foi crescendo, ainda que você não consiga capturar esse pensamento, essa memória, mas ela se instalou e ela vive em você. Você é a composição de todas essas experiências. Você é um pouquinho daquele bebê, você é um pouquinho daquela criança, você é um pouquinho do adolescente. E à medida que você foi avançando etapas da vida, a tendência é que você vá acumulando sobre aquele que naquele momento você era, experiências que vão te apontando para aquele que você tem se tornado e aquele que você é hoje, que aponta para o outro. Talvez não se pareça em muitas coisas com o que você é hoje, mas com o outro que você vai ser amanhã e depois, e depois, e depois. Há um tempo na vida de cada um de nós em que aquele bebezinho completamente dependente, vulnerável, morreu. E morreu para que a criança nascesse, com suas descobertas, com as suas perguntas, com as suas percepções, com as suas experiências, que lhe apontaram para o caminho da pré-adolescência, que foi uma preparação para que na morte do pré-adolescente o adolescente nascesse, com todas as suas características, revoltas, amarguras, inquietudes, questionamentos, birras. Mas isso tem prazo. O adolescente morre um dia. E quando o adolescente morre, o jovem, talvez um pouco menos inquieto, mas ainda cheio de curiosidades, cheio de momentos para experimentar, de experiências para viver, caminha até o momento da maturidade, do adulto. Quando o adulto chega, o jovem, pelo menos em todos os seus traços, inquietudes e ambivalências, morreu. Se não fosse assim, o adulto não nasceria. Mas o adulto um dia morre, para que na fase já de idade avançada, quando você for velho, quando você for velha, você possa olhar para todas aquelas experiências do adulto, do jovem, do adolescente, do pré-adolescente, da criança, do bebê, e encontre em cada uma delas a síntese de um significado. É isso que a gente está buscando na vida. Talvez a nossa vida hoje, tão cheia de propostas, de luzes, de compre, de consuma, de comércio, de não veja, de não questione, de não enxergue, de não se enxergue, de não se questione, tão para fora, nos distanciou um pouco dessa percepção de que no fim das contas, o que vale é o acúmulo das nossas experiências e, sobretudo, o significado que a gente dá a cada uma delas. Eu costumo dizer que as experiências não carregam em si nenhuma condição moral, nenhuma lição propriamente dita. As pessoas às vezes falam, estou passando por isso porque isso tem uma lição. Tem, mas não é só uma, isso tem várias lições. E quem vai tirar a lição de cada um desses acontecimentos é você, porque os significados moram em você. E o acúmulo dos significados vão produzindo experiência, vão produzindo maturidade, vão produzindo sabedoria. O que eu quero dizer para a gente encerrar o nosso papo aqui é que para que algo nasça em você, para que algo seja construído em você, primeiro, etapas vão morrendo, características vão morrendo. Para que algo novo aconteça, provavelmente muita coisa velha vai ter que morrer. Então desapegue-se das fases
dos momentos em que naquele tempo foi bom, mas hoje talvez não seja mais porque você precisa de um novo passo. E a outra coisa é aprender com o tempo, com as fases, com as maturidades, com as experiências cotidianas, porque na realidade cada etapa, cada experiência que a gente vive é o acúmulo das pequenas experiências. A nossa vida não é constituída, a nossa grande maturidade, sabedoria não vem só de uma experiência enorme, impactante, mas as pequeninas coisas que ao longo da vida, do que a gente chama de cotidiano, a gente vai enxergando, vai percebendo e vai apontando em cada uma delas significado. Quando isso acontece, você está pronto para um novo passo, para uma nova etapa, e algo fica lá atrás, algo morre, algo se perde, para que o novo surja, para que o novo cresça. Então, eu não sei em que fase da vida você está, mas aprenda a libertar o que muitas vezes você vai ter que deixar para trás. Não se apegue a passados maravilhosos, a histórias que um dia foram boas, mas já foi. Olhe para aquilo que você está se tornando, para aquilo que você está se formando, para as experiências que estão te fazendo e apontando um novo caminho. E siga por ele. De experiência em experiência, encontre o significado. Porque no fim das contas, quando a gente chegar na nossa última experiência, na nossa última estação de vida, no nosso último momento aqui nesse corpo, nessa vidinha material, quando a gente chegar lá no fim e olhar para trás e para tudo que a gente viveu e para tudo que a gente fez e para todas as nossas escolhas, o sentimento vai ser somente o de apreensão de significados e de questionamento do que eu fiz com aquilo que eu tive, com as oportunidades que eu tive, com as pessoas que eu caminhei, com os momentos que eu vivi, com as situações em que eu me deparei. Talvez seja a hora de deixar o velho para trás, seguir o novo, de etapas em etapas, para que algo novo nasça. Algo velho vai ter que morrer.